Irmãos, o título da pregação de hoje é: O deserto em nossas vidas é para nos salvar. Glória a Deus. Então guarde bem esse título. Todo deserto que nós passarmos em nossas vidas só tem um objetivo: a salvação da nossa alma. Amém? Eu faço uma breve introdução onde eu falo para os irmãos que todos nós que estamos aqui, todos nós que somos cristãos, sem exceção, nós vamos passar por desertos. É inevitável. Porque deserto é o lugar onde Deus trata com cada um no seu particular. O esposo não pode livrar a esposa do deserto, o pai não pode livrar o filho não pode livrar o pai, o irmão, a irmã, não. Deserto é entre você e Deus. E o deserto, a gente pode dizer que são situações de impossibilidade, que só Deus mesmo pode nos tirar de lá. E essas situações muitas vezes dói, a gente chora, a gente murmura, às vezes a gente reclama, mas só tem um objetivo: para que nós nos aproximamos mais dele. E como que a gente se aproxima de Deus diante de um deserto? Você percebeu que é no deserto que a gente ora mais? É no deserto que a gente clama mais? É no deserto que a gente jejua mais? É no deserto que a gente procura meditar mais diante da palavra de Deus? É diante de desertos em nossas vidas que nós façamos sacrifícios maiores? Em outras palavras, é diante de desertos que nós procuramos chamar a atenção de Deus. É diante de desertos que Deus nos dá oportunidade para nós desenvolvermos a nossa salvação. Lembra disso? Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Então, quando nós estamos no deserto, a gente tem que ter somente um objetivo: a salvação da nossa alma. E ela é conquistada com temor e tremor. E lembra que a gente também já pregou que tudo tem que ter um propósito. Então, o propósito do deserto é desenvolvermos a nossa salvação. Amém? A palavra que nós vamos estudar hoje, irmãos, se alguém está com a tua Bíblia aí e quiser ler, acompanhar, está lá em Lucas 8, do 43 ao 48, diz assim, ó: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Glória a Deus. Amém? Irmãos, então como a gente falou, todos nós vamos passar por desertos em nossas vidas. Lá em Levítico, explica que a mulher, quando ela passava por seu fluxo de sangue, o que é o fluxo de sangue? É hoje o que a gente fala, o período menstrual da mulher. Ela era considerada imunda, ou seja, tudo que ela tocava ou quem ela tocava também era considerado imundo. Então, por exemplo, ela estava no período dela, do fluxo de sangue dela. Se ela tocasse numa mesa, essa mesa ela era considerada imunda. Se ela tocava no esposo dela, o esposo dela também era considerado imundo. Em outras palavras, lá na lei de Levítico, naquela época, todo mês, a mulher tinha que viver afastada de tudo e todos por um período. Em outras palavras, ela passava por um deserto todo mês da vida dela. Aonde está escrito isso? Levítico 15, do 25 ao 33, se alguém quiser acompanhar, diz assim, ó: Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, e quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação,
todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que a tocar será imundo. Portanto, lavará suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas, ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado, expiação é purificação, e outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele de quem sai o sêmen da cúpula e que fica com ele, por eles imundo. Como também da mulher enferma na sua separação, e daquela que padeceu do seu fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com a mulher imunda. Então, a época da separação, do período em que a mulher tem o fluxo de sangue dela, pela lei de Levítico, onde ela tocava era considerada imunda. Então ela tinha que viver afastada de tudo e de todos. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Agora, você imagina, irmãos, essa mulher, ela passou 12 anos por um fluxo de sangue. Ela passou um deserto de quanto tempo? 12 anos na vida dela. Às vezes a gente passa por um deserto nas nossas vidas, por menor que seja, que a Bíblia diz que Deus não dá um fardo maior do que a gente não possa carregar. Então, se Deus está te dando aquele deserto, é porque Ele sabe que você é capaz de suportar e passar por ele. Só que a gente tem por hábito reclamar, murmurar. Aí vem a pergunta: e se Deus nos colocar num deserto de 12 anos? Se Deus nos colocar num deserto de 12 anos, será que nós suportaríamos? Porque todo deserto é permissão de Deus. Agora nós vamos entender o porquê que essa mulher foi curada. Amém? Primeira coisa que chama atenção lá no versículo 43 é: e a mulher que tinha o fluxo de sangue havia 12 anos, está escrito lá, ó, gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Irmãos, existe doença que ela não é física, ela é espiritual. Esse fluxo de sangue da mulher naquele período, ele não era carnal, ele era espiritual. Então ali somente o médico dos médicos poderia curá-lo. Só que nós servimos um Deus que cura tanto a carne quanto o espiritual, tá? Nós não estamos pregando aqui que nós não temos que procurar a medicina e a ciência. Quem que criou a medicina e a ciência? Foi Deus, tudo é de Deus, a medicina é de Deus, a ciência é de Deus. Mas existem doenças que são espirituais, que somente o médico dos médicos vai curar. Só que presta atenção, qual foi o primeiro passo da mulher? Ela foi no médico terreno. Irmãos, vamos dar um exemplo aqui, ó. Se você chegar hoje, por que muitos procuram o médico terreno primeiro? Se você chegar hoje numa pessoa que tem algum tipo de vício, você vira para a pessoa e fala assim, ó, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Você não pode beber, você não pode fumar, tudo isso daí vai degradando o teu corpo. Você acha que a pessoa vai te escutar aí, vai escutar isso de você e vai parar na hora de beber e de fumar? Experimenta chegar num lugar onde tem um monte de gente fazendo isso. Agora, se a pessoa vai num médico terreno e o médico fala para ela assim, ó, seus exames estão aqui, ó. Seu triglicérido está alto, ó, não sei o quê. Se você não parar de beber e de fumar, daqui 1 mês você vai morrer. Você corre o risco de não estar mais aqui.
A pessoa começa a fazer exercício físico, para tudo na mesma hora, no dia seguinte está fazendo exercício, muda a alimentação. Em outras palavras, muitos dão ouvidos ao médico terreno, mas ninguém dá ouvido ao médico dos médicos. Então, essa mulher, ela fez aquilo que muitos fariam hoje em dia. Qualquer tipo de enfermidade, ela já corre. Eu tenho o costume de falar assim dentro da minha casa. Quando existe algum tipo de enfermidade, alguma coisa, antes de qualquer coisa, eu falo assim, ó, vamos ungir e orar. Porque Deus criou a ciência, Deus criou a medicina também. Às vezes eu tenho que ir lá no médico, mas Deus também ele fala para nós exercermos a nossa fé. Então nós temos que exercermos a nossa fé. A princípio, aquela mulher ela não exerceu a fé dela. A princípio, ela foi atrás de tentar a cura dela através dos recursos dela. Mas a Bíblia relata que ela gastou tudo o que tinha e adiantou? E de nada adiantou. Vocês já ouviram falar do Steve Jobs, que é o fundador da Apple? Você pega hoje a Apple, você fala de smartphone, dessas coisas, é o cara, um dos top que tem aí, né? Steve Jobs, quando ele estava na cama, ele falou uma frase assim, ó, no final da minha vida, quando estava bem debilitado, todo recurso que tenho não pode me livrar da morte. Glória a Deus. Essas foram as palavras dele. Em outras palavras, ele gastou tudo o que ele pudera, tudo o que ele tinha. Ele foi no melhor hospital, ele foi lá, contratou os melhores médicos para cuidar dele, mas de nada adiantou. Agora, se ele conhecesse o médico dos médicos, irmãos, de repente Deus até permitiria ir, mas ele sim poderia tirar ele daquela situação naquele momento. Glória a Deus. Agora, olha que interessante. Lá no versículo 44 diz assim, ó, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. Então, primeira coisa, nota que a mulher chegou por onde? Por detrás do Senhor Jesus. Irmão, nunca queira passar na frente de Jesus, nunca queira passar na frente de Deus. Glórias a Deus. Tem muitos querendo dar uma mãozinha para Deus. Ah, mas eu vou passar na frente que a minha cura vai ser ali. Ah, eu vou passar na frente que a minha bênção do meu relacionamento vai ser ali. A bênção, quando ela é antecipada, ela se torna uma. Não tenta passar na frente de Deus. Aquela mulher, a Bíblia relata que ela chegou por detrás dele. Lá em Lucas 9:23 diz assim, ó, e dizia a todos, se alguém que vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Então, para a gente seguir alguém, esse alguém tem que estar onde? Na nossa frente. Não tem como a gente seguir alguém que está atrás da gente, tá? Então, e diz também lá em Isaías 53:5, mas foi ele ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então quer dizer, o Senhor Jesus, pelas pisaduras que ele deixava, a gente estava atrás deles, a gente ia sarados. Amém, irmãos? Então a primeira coisa, ela tentou o recurso físico, ela não conseguiu. Mas aí ela fez o quê? Ela chegou por detrás do Senhor Jesus. Aí a Bíblia nos relata que ela tocou na orla do vestido. Aonde que se localiza a orla de um vestido? A gente vai estudar ali na frente que a orla são as franjas, na parte de baixo. Então, primeira coisa, ela chegou por detrás e para ela tocar na orla, o que ela teve que fazer? Se abaixar. Em outras palavras, irmãos, muitas vezes para nós conseguirmos algo diante de Deus, nós temos que descer. Nós temos que nos humilhar. Mas fica tranquilo que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Em outras palavras, Deus está falando assim para nós, ó, nunca olhe para as pessoas com olhos altivos. Então ela seguiu o Senhor Jesus. Ela não quis passar na frente. E ela, diante do Senhor Jesus, ela se humilhou, ela abaixou. A Bíblia diz lá em Provérbios 21:4, os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Você nunca olha para as pessoas de cima para baixo. Você sempre olha de baixo
Deus deixou um ritual para nós na Santa Ceia, que é o lava-pés. Por que Ele deixou os lava-pés? Ali, meus irmãos, ali não tem médico, ali não tem presidente, ali não tem pedreiro, ali não tem pastor, ali não tem não. Ali um vai lavar o pé do outro. E quando você está lavando o pé, você está olhando de baixo. Então nunca haja com olhos altivos. Glórias a Deus. Provérbios 6, do 16 ao 19, diz assim, ó: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. A primeira, ó, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Mas o primeiro que ele citou foram os olhos altivos. Amém, irmãos? Agora nós vamos no mistério. Por que essa mulher foi curada? O mistério está onde essa mulher tocou para ser curada. Então a Bíblia diz assim, que ela chegou por detrás e ela tocou na orla do vestido. Quando você vai estudar o significado de orla, ela vem do hebraico, que significa tzit, tzit. Você pode digitar lá no Google que você vai ver. E é o mesmo que franjas das vestes sacerdotais. Mas o que isso tem a ver? Aí quando você vai lá em Números, na Bíblia, em Números 15:37, diz assim, ó: e falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. Agora, ó, e as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembrei de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Em outras palavras, aqui em Números está nos ensinando que as franjas sacerdotais, ele falou, fala para os filhos de Israel que as franjas sacerdotais é para lembrar dos mandamentos e os guardais, em outras palavras, e os cumprais. Outra coisa, as franjas sacerdotais é para que nós lembramos que nós não podemos andar pelo nosso coração, que é extremamente corruptível e enganoso. E outra coisa, ele fala assim, ó, quando você tocar nas vestes nas franjas sacerdotais, é para que nós não andarmos por vista, e sim por visão, porque vista é limitada. Se eu olhar por vista aqui, ó, o máximo que eu vou enxergar vai ser aquela última luz lá. Mas visão, a minha vista é limitada. Mas quando a gente anda por visão, é o mesmo que andar pela fé. Então, quando aquela mulher, ela tocou nas franjas sacerdotais do Senhor Jesus, ela estava guardando os mandamentos. Ela estava não andando pelo seu coração. E também não estava andando por vista, mas estava andando por visão. Em outras palavras, aquela mulher, ela mostrou que ela tinha fé. Glória a Deus. Agora, olha que interessante, irmãos. Ao mesmo tempo que ela tocou na orla, ela foi curada. E Jesus disse assim, ó, saiu de mim virtude. Presta atenção, tinha uma multidão lá. Saiu de Jesus virtude. Agora, essa virtude se dissipou para a multidão? Essa virtude foi para onde? Para a mulher do fluxo de sangue. Então, em outras palavras, Jesus curou ela, mas ela se tornou uma mulher virtuosa. Glória a Deus. Então, Jesus não estava preocupado com a cura física da mulher. O maior propósito na vida dessa mulher era a cura espiritual. Era fazer com que ela se tornasse uma mulher. Às vezes você está passando por algum deserto, possa ser uma enfermidade na tua vida. Mas Jesus não está preocupado só com essa enfermidade sua. Ele está preocupado com a salvação da tua. Essa enfermidade vai te levar para um deserto. Onde o deserto você vai clamar mais, você vai jejuar mais, você vai orar mais.
você vai meditar mais na palavra, você vai se achegar mais a Ele, que é o único propósito do deserto. Para que a gente desenvolva a nossa salvação com temor e tremor. Glória a Deus. Lembra, se a gente manter a chama da fé acesa, a única coisa que nós temos que temer e tremer é a salvação da nossa alma. Do resto, você pode perder tudo, qualquer coisa para esse mundo aqui. Mas se você mantém a chama da fé acesa, Deus restitui tudo novamente na nossa vida. Irmãos, o trabalhar de Deus ele é tão perfeito, porque muitas pessoas, as pessoas quando andam por vista, se a gente andasse por vista, a gente ia olhar e falar assim, o que importa é o quê? Somente a cura física dessa mulher. Mas ninguém prega o espiritual. As pessoas pregam só aquilo que os olhos veem, a curou fisicamente, que é limitado. Mas ninguém prega o que está por detrás daquilo. É muito mais, o propósito de Deus é muito maior nas nossas vidas. Quando você se vê diante de um deserto, ao invés de murmurar, sabe o que você faz? Agradece a Deus e fala para Ele, meu Deus, o que o Senhor está requerendo de mim nesse momento? Glória a Deus. Porque o deserto é só esse o objetivo que tem. Agora que interessante, ele disse assim, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Ele podia ter falado, a tua fé te curou. Mas qual que era o objetivo da vida dele, da vida dela? A salvação da alma dela. Glória a Deus. E a cura, quando Deus faz, Ele faz perfeito. Então, essa mulher, ela curou o fluxo de sangue, ela curou na hora, tá? Eu já vi pessoas dar testemunho, na hora que sobe lá, fala, vem aqui, a pessoa está ali, levanta aí e anda. A pessoa começa a dar, aí a pessoa fala assim, agora você vai e faz uma fisioterapia. Para! Deus, quando Ele faz perfeito. Glória a Deus. Tá? A mulher, ela estancou o fluxo do sangue dela na mesma hora. E vamos ler um pouquinho o que essa mulher se tornou, que é uma mulher virtuosa. Lá em Provérbios 31, do 10 ao 31, diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede a de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linha e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribui a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos não pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas e tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciões da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido e se alegrará com o dia do teu futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na tua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chamam-na de bem-aventurada. Seu marido também, e ela louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-las nas portas. Então olha o propósito na vida dessa mulher, de uma mulher que era considerada impura, aonde tudo que ela tocava e quem ela tocava era considerado imundo. Olha o que ela se tornou, uma mulher virtuosa. Irmãos, eu faço uma reflexão na noite de hoje, nós temos um testemunho para dar a respeito dessa pregação, tá? O deserto em nossas vidas, então guarde isso, ele é inevitável. E falo mais, hein?
Se você, cristão, não passar por desertos, se diz cristão, alguma coisa tem de errado na sua vida. Cuidado com lugares que pregam Deus Papai Noel. Deus faz, Deus cura, Deus liberta, Deus prospera. Amém. Concordo, Deus faz, Deus cura, Deus liberta, Deus prospera. Mas Deus é justiça, Deus trata, Deus prova. Glória a Deus. Cuidado. Se na tua vida é só glórias e aleluias, olha para o espelho e fala, meu Deus, tem alguma coisa de errado. Deus não trabalha com zona de conforto. Amém? Então, o deserto em nossas vidas é inevitável. Quando você passar por ele, ao invés de murmurar, agradeça e fala, Deus, o que o Senhor está requerendo de mim neste momento que eu estou passando por essa situação. Lembre-se que Ele é o médico dos médicos. A gente usou aqui uma enfermidade física para explicar que Ele é o médico dos médicos. Mas como foi falado durante os louvores, Ele é o Senhor dos senhores. Então Ele age na medicina, Ele age num problema sentimental da tua vida, Ele age num problema familiar, Ele cuida de tudo. Às vezes o deserto não é um problema realmente físico de carne, mas é um problema espiritual. Lembra que a gente tem um Deus que é médico dos médicos e Senhor dos senhores. Nunca passe na frente de Deus e nunca haja com olhos altivos diante de qualquer tipo de situação na tua vida. Sempre Deus na tua frente, sempre o Senhor Jesus, seguindo as pisaduras dele. E nunca olhando para as pessoas de cima para baixo, sempre de baixo para cima. Isso é sinal de humildade. Se humilhar diante de Deus, você só vai a ganhar, porque Deus vai te exaltar. Glória a Deus. Tome cuidado para que a cura nas nossas vidas não seja somente física, porque o mais importante é que nós sejamos curados espiritualmente falando. Glória a Deus. Amém? E para finalizar, para nós tirarmos virtude do Senhor Jesus, nós devemos lembrar e guardar os mandamentos que Deus nos deixou. Porque aquela mulher, no momento que ela tocou na franja sacerdotal, lá em Números nos ensina que quando a gente toca na franja, a franja serve para nós lembrarmos dos mandamentos, para nós não agirmos pelo coração e para nós não andarmos por vista. Em outras palavras, quando nós tocarmos nas vestes sacerdotais, nós temos que andar pela fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a gente acredita. Amém, irmãos? Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê também uma outra mulher que segue atrás de Jesus, mas que Jesus não responde a ela. E por que eu falo isso? Porque eu estive na posição dessas duas mulheres. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a mulher do pão dos cachorrinhos, a Bíblia vai dizer que ela segue Jesus gritando atrás dele, mas ela não se prostra aos pés de Jesus. E para essa o Senhor não responde. Jesus só vai responder para ela quando ela se lança aos pés dele e o adora. Glória a Deus. Quando ela se põe na posição da mulher virtuosa, aí sim Jesus responde. E quando eu vim para a igreja, eu comecei a entender a palavra, eu padecia desse mesmo problema, desse fluxo de sangue. Eu tinha episódios hemorrágicos que duravam 30 dias, 20 dias. Eu vivia anêmica, eu vivia tendo que fazer tratamento para anemia, porque o sangramento que eu tinha era tão grande que tinha noite que eu passava a noite no vaso sanitário, porque não tinha condição nem de ficar deitada. Quando deitava era um absurdo. Então eu padeci muito. E quando eu vim para a igreja, eu comecei a aprender da palavra. Algumas coisas na minha vida eu comecei a adequar de acordo com aquilo que a palavra ensina. E outras eu achava que eu podia dar um jeitinho. Eu achava que eu podia fazer meia boca, que Deus não ia levar tanto em consideração.
Uma delas, por exemplo, eu ando de bicicleta. E eu fazia parte de um grupo de ciclistas. E todo mês juntava toda a turminha. E um dia a gente ia numa cidade, no outro dia a gente ia na outra. Eu estava na igreja. Mas eu também estava no meio dos ímpios, no meio dos iníquos. Então eu ainda não tinha me posicionado diante de Deus da maneira que o Senhor desejava. E num dia eu saí para pedalar e uma pessoa teve um sonho comigo. Que a minha casa estava em ordem, mas na minha cama tinha um ser de preto, deitado. E naquele dia Deus mandou a espada para mim. Deus falou assim, ó, chega, agora você vai ter que escolher. Ou você me serve, ou você serve o mundo. Porque cochear em dois pensamentos não é de Deus. Servir a dois senhores, a Bíblia fala que não dá. Porque ou você agrada um e desagrada o outro, ou vice-versa. E naquele dia eu falei, não, Senhor, tá certo. Hoje eu tô deixando tudo. E eu deixei. Eu saí desse grupo de ciclismo. Eu deixei de me relacionar com pessoas que eu tinha amizade, mas que não faziam a vontade de Deus. Eu literalmente me afastei de tudo e de praticamente todos. Família, amigos, eu fiz uma faxina na minha vida. E naquele dia, no dia seguinte, o pastor falou assim, eu tô indo pro monte, você quer ir? Eu falei, vamos. E quando a gente chegou no monte, no final da oração, Deus derramou um revestimento de poder muito grande. Muito Glória grande, a Deus. de uma maneira que eu não conseguia ficar em pé. Eu caí no chão porque a minha perna eu parei de sentir e eu tremia de sentir a presença de Deus. Eu nunca tinha sentido a presença de Deus daquela maneira. E o Senhor falou para mim que naquele dia Ele estava me recebendo por filha. Glória a Deus. E que naquele dia Ele estava fazendo de mim uma mulher virtuosa. Glória a Deus. E passou. E na outra semana, eu entrei no meu período, fazia acho que uma semana que eu tinha saído do meu período, entrei de novo, porque o ciclo também era todo desregulado. Quando eu não ficava os 30 dias do mês sangrando, 20 dias, eu sangrava 15, ficava uma semana no máximo sem sangrar e já começava a sangrar de novo, mais 15, 20 dias. E aí eu conversando com o pastor a respeito disso, ele falou, no monte, Deus falou que Ele estava te fazendo uma mulher virtuosa. E quando eu olho para a Bíblia, a única mulher virtuosa que a Bíblia deixa explicitamente escrito é a mulher que padecia do fluxo de sangue. Então você vai fazer o seguinte, você vai chegar na sua casa, você vai dobrar o seu joelho e você vai fazer prova de Deus. Porque a palavra de Deus fala, provai e vede que o Senhor é bom. Eu falei, amém. Não duvidei. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, me tranquei no quarto, dobrei o meu joelho e falei, Senhor, eu sei que eu sou falha, que eu sou pecadora, mas eu estou conhecendo a sua palavra e eu estou me esforçando em praticá-la. Se o que eu tenho feito, eu tenho achado graça aos olhos do Senhor, e o Senhor realmente liberou a virtude que o Senhor disse na boca do teu profeta, que liberou sobre a minha vida, eu padeço do mesmo problema daquela mulher que está escrito na sua palavra. E se o Senhor liberou a virtude e junto com a virtude veio a cura, Senhor, se a virtude estiver liberada na minha vida, eu preciso tomar posse da minha cura. E terminei a oração ali. Isso acho que foi em junho, se eu não estiver enganada. De julho para frente, eu nunca mais sangrei daquele jeito. O meu fluxo ficou normal
O tempo do período menstrual é o período normal de qualquer mulher, mas tudo isso a gente só alcança quando a gente se posiciona da maneira que o Senhor deseja. Porque enquanto eu relutei, enquanto eu quis fazer do meu jeito e não do jeito que o Senhor ensinava, eu padeci. A partir do momento que eu parei de medir força com Deus e que eu passei a dar ouvidos à voz e ouvir a palavra e obedecer, nesse momento o milagre aconteceu na minha vida. Glória a Deus. Amém, irmãos? Presta atenção, duas coisas Deus falou para ela. Primeiro disse que estava recebendo ela como o quê? Ah, filha. E depois falou que estava derramando do quê? Ah, vamos voltar para a mulher virtuosa. O texto começa narrando falando uma mulher. Olha como que ela chegou diante de Jesus. Uma mulher. Esse é o problema, quando a gente não alcança a virtude de Deus. Naquele dia ele vai falar assim, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos o quê? Ele vai olhar para mim e para você e vai falar, uma mulher. Só que no final ele finaliza dizendo, filha, a tua fé te salvou. E quando é que Deus nos recebe por filhos? Lembra do texto que está em 2 Coríntios capítulo 6? Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Aí vem lá toda aquela coisa que a gente conhece. Aí ele diz, por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e eu vos receberei como filhos e serei para vós pais. Quando Deus nos recebe por filho, irmão, você sabe o que ele derrama sobre a vida da gente? É o batismo do Espírito Santo, é a virtude que a gente aprendeu. Porque lembra lá onde que Jesus, quando ele saiu das águas do batismo, a hora que viu o espírito da pomba na cabeça dele, uma voz bradou do céu e falou, eis aí o meu filho amado. Mas por que a voz não bradou antes, não chamou de filho amado? Só bradou depois que veio o quê? O espírito da pomba. Porque era isso que Deus estava querendo dizer. Quando a gente lê em Romanos, a Bíblia diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Se eu não for guiado pelo Espírito Santo, eu não sou filho de Deus. Então o que Deus queria fazer na vida dessa mulher era a cura física? Sim, irmãos, como foi ensinado. Mas principalmente queria fazer dela o quê? Filha de Deus. E quando nós nos posicionamos como filhos de Deus, nós alcançamos a salvação, nós alcançamos aquilo. Nunca esqueça, se eu passar na frente de Deus, eu nunca serei um homem virtuoso. Se eu olhar para Jesus com olhos altivos e Jesus é o verbo, eu nunca serei um homem virtuoso. Ou seja, se eu olhar para a palavra de Deus com olhos altivos, por isso ele diz, bem-aventurados mansos de Corá. Quem são os mansos? São aqueles que recebem de bom grado a palavra, irmãos. Quando a palavra vem, a gente não olha de cima para baixo para ela, não. A gente olha de baixo para... A gente reverencia como aquela mulher fez. E sempre tocando aonde? Na orla. Você já viu igrejas que fica passando paninho? E fica todo mundo, não, estou tocando na orla de Jesus e batendo no paninho, irmão, abandona. Estão tudo tocando o pano e não estão recebendo nada. Quer receber da virtude? Não passa na frente, reverencia a tua palavra, não anda por vista, mas anda por fé. Tudo isso demanda conversão, mudança de postura, passar e ficar batendo em paninho não vira em nada, você está entendendo? O que nós temos que mudar são as nossas ações. Amém, irmãos? Palavra abençoada e poderosa. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.